os deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, as quais são as palavras que nunca são ditas. Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi. Hoje quero tanto. Não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. E eu sei que você sabe quase sem querer que eu quero o mesmo que você. Você vai participar da live hoje? Oi, Neide. Oi, Kim, falou oi. É o Dubi. O Dubi. Ei, olha só. E aí, gente, que bom que vocês já estão aqui. Esperar mais também, né, amiga? O que te lembra esse cabelo? Ui. Gente, esse é meu cabelo de verdade. Tipo, lavou e deixou. Oi, oi, oi. Uhul, quem gosta de Legião aí, levanta a mão. Ei. Ai, filho. Vai lá. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Oi, gente, falta 1 minuto para nosso início oficial. Que bom que vocês estão aqui. Vamos embora. E aí, estão gostando do conteúdo? Já convidaram os amigos? Já compartilharam? Comentaram? Tô gostando desse filtro hoje não. Olha que legal. Ou esse. Ai. Olha o cabelo. Steve B, vamos ver. Gosto também, hein? Steve B. Steve B é muito, muito bom. Funk das antigas, né? Demanda esforço. Peraí. Quando ela está pronta para conquistar o mundo. You ready to go home? Dá pra ouvir? Assim. Oi, Zanete. Oi, Abraão. Obrigada pela presença. Aí, Lustosa. Você é das antigas, né, Lustosa? De quando eu era
nascida. Praticamente um break, né? Será que dá pra treinar jiu-jitsu ouvindo isso? Isso é da antiga mesmo, né? Caramba! Vou descendo aqui no Fading Out. Oi, gente! Oi, gente! Agora sim, horário oficial aí da nossa live. Rafael Lobo, seja bem-vindo. Vamos nos concentrar aqui na nossa proposta, no nosso conteúdo. Chamem aí os amigos, deem bastante coraçõezinhos para que outras pessoas também saibam que a nossa live está rolando. Comentem, convidem. Acho que vocês estão gostando do conteúdo, né? Tamo junto, obrigada, obrigada mesmo. Pois é, meus amores, como eu falei no início, né, da semana, na primeira live, essa é uma proposta de contribuir, né, trazer um conteúdo bacana para para as pessoas, para que esse período obrigada, coraçõezinho subindo, adoro. Para que esse período de coronavírus, esse período de afastamento social seja produtivo, né? Então, nada melhor, eu acho, que a gente começar a refletir sobre nossas práticas de vida, sobre nossos valores, porque em tudo, em toda situação, dá pra gente tirar bons aprendizados, depende só da gente, da nossa decisão em fazer com que a coisa tenha um saldo positivo, né? E como eu comentei também, essa é a minha primeira semana de live, então eu estou começando aí numa carreira dentro da área do desenvolvimento humano e estou, né, patinando aqui um pouquinho, mas com o tempo a gente vai ajustando a experiência, vai ajustando a formatação dos conteúdos, as necessidades e tudo mais. Mas eu agradeço demais porque vocês estão fazendo parte de um início de uma história que ainda vai ser bastante próspera e longa. Obrigada, Abraão. Então, vamos lá. A parte do afastamento social, eu vejo muita gente reclamando, muita gente... Obrigada, Débora. Eu vejo muita gente reclamando e sofrendo porque está longe de pessoas, ou está longe da rua, ou está longe daquela rotina. Mas, cara, eu estava pensando o seguinte, como que alguém pode sentir saudade, por exemplo, de ficar 1h30 no trânsito? Eu não sinto nenhuma. E juro para vocês, eu espero em Deus que quando tudo isso passar, a nossa mente, os nossos hábitos estejam tão transformados que a gente não precise mais instalar esse tipo de rotina novamente. Uma amiga minha de Manaus disse que lá abriram tudo, que todo o comércio foi aberto, tudo foi retomado, todas as atividades foram retomadas, e ela tem um filho que ele está na UTI há algum tempo, ele fez uma cirurgia já há um tempão na cabeça, né, uma neurocirurgia, e ela vai visitá-lo, né, todo dia. Então ela disse que gastou 1h30 para ir da casa dela até o hospital. Isso não pode ser saudável, né? Eu não quero que nada desse tipo de coisa volte ao normal. Então, vamos aproveitar esse período de afastamento, esse período que a gente pode ler bons livros que a gente sempre quer ler e fala que não pode, passar mais tempo, conhecer a própria família, né? Muitas vezes a gente não conhece, não sabe quase nada do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, quem tem filho, do próprio filho, tá tão acostumado naquela rotina, escola, atividade, contraturno, não sei o que, trabalho, corre, pá, dorme, dá banho, comida, nananã, e acaba não conhecendo. Oi, Jô, eu falei que você ia conseguir, rapaz. Essa mulher é ponta firme, mulher certinha, disciplinada. É uma mãezona aí que tá entrando aí com a gente, a Jô. Então, eu vejo as pessoas reclamando da rotina com os filhos, né? Pô, aproveitar, né, esse momento para conhecer, conversar, desenvolver, saber qual é a personalidade da sua criança, né? E, enfim, tem muita coisa boa que a gente pode fazer. Hoje eu recebi um vídeo muito legal de um cardiologista falando que ele não tem visto nenhum dos pacientes dele falando sobre contágio de coronavírus, mas ele tem atendido muitos casos de depressão.
muita gente que está indo para o consultório para relatar taquicardia, relatar... Oi, Leandro! Oi, querido! Depois eu te respondo lá, aquela mensagem que você mandou lá no privado no Face, tá? Então, assim, ele falando, né, que tem recebido muita gente ansiosa, né, entrando em depressão mesmo, tendo crises de ansiedade, com desenvolvendo problemas cardíacos. E o aconselhamento dele foi justamente isso, para a gente tentar manter a saúde mental, procurar manter a saúde mental, porque não é brincadeira realmente, muita gente está morrendo e muita gente está se contaminando, mas não é só isso que está acontecendo no mundo, né? A gente não vai negligenciar, não vai falar que não está acontecendo, é uma situação importante, mas a gente precisa manter a nossa cabeça certinha, né? Já que tem que ficar em casa, vamos ficar em casa, mas vamos ficar em casa de uma forma saudável, e uma das maneiras é evitar ficar vendo um monte de notícia, evitar... Oi, querida, oi, Luci, sou de Brasília, você viu lá que eu te respondi? Sou de Brasília sim, querida. Se você acha... bom, você né? Então, tamo junto aí, vamos marcar alguma coisa. É muito complicado, eu sei, ficar muito tempo em casa é complicado. Mas a gente tem que lidar com essa situação, né? Tem que lidar, não tem como fugir, né? A gente tem que procurar trabalhar a mente mesmo para encontrar em algum lugar dentro da nossa mente um lugar de paz, um lugar de sossego. E buscar essas informações melhores é um caminho, né? É uma forma. Eu também adorei, tem uma outra moça da nossa turma... tô falando com a Lucia aqui rapidinho, viu, Lucia? Tem uma outra moça da nossa turma que é daqui também, ela mora pertinho de mim aqui, pertinho, na quadra de baixo. Oi, Henrique, seja bem-vindo, querido. Pois é, Neide, a gente tem que procurar ficar tranquilo. Esse médico estava falando o seguinte, que existem muitas doenças que o coronavírus ele vai permanecer aí com a gente um bom tempo, mas vai se descobrir vacina, o tratamento já vai ser efetivado, assim como foi com varíola, assim como foi com hanseníase, né, que é a lepra, assim como foi com a AIDS, assim como foram várias doenças que tiveram meio que deu uma devastada em algumas regiões e tudo, levou bastante gente, mas depois se acomodou. As doenças elas continuam existindo, mas os antídotos, as vacinas, Oi, Alex, seja bem-vindo, querido. Toda a parte de tratamento já foi ajustada, então a gente nem ouve falar mais de muitas doenças, né? Como essas que eu falei, e eu tô repetindo palavras desse cardiologista. Aí, ó, o Mário, olha só, o Mário, essa minha amiga, gente, que eu tô falando aqui com ela, tô interagindo com ela, a Neide, ela mora na Itália, e o Mário, o sogro dela, ele tá com câncer, né, e ele quase morreu porque os médicos só pensavam no coronavírus. Provavelmente eles se preocuparam tanto em diagnosticar coronavírus e negligenciaram outras doenças, né. Então, realmente a gente precisa fazer um esforço aí para manter a nossa mente saudável nesse momento. Mas, bom, vamos lá para o nosso tema de hoje. Lealdade e honra, né? Lealdade e honra são princípios muito importantes e norteadores, e às vezes a gente não sabe nem o que é isso, né? O que é ser leal, o que é ser... Olha só, mandaram ele para casa, Neide, achando que era corona e era câncer. Olha só, é o desespero, o desequilíbrio, aquela correria toda, que loucura. Que loucura. Vamos desejar melhoras para ele aí, que ele consiga se recuperar, consiga reverter o quadro. Tem muita gente hoje que já consegue reverter. Meu amigo de São Paulo, de 65 anos, também teve um câncer, conseguiu reverter e tá tudo certo. Vamos lá. Bom, gente, é isso. Lealdade e honra. Lealdade e honra também são dois princípios da minha equipe de jiu-jitsu, né? Quem conhece aí, quem é da nossa equipe, sabe que são dois dos princípios norteadores aí da filosofia da escola. E por que eu estou trabalhando esses princípios? Justamente para a gente conseguir se internalizar e repensar as nossas práticas, os nossos valores, as nossas relações sociais, né? Então, eu gosto sempre, como vocês têm acompanhado, eu gosto sempre de trabalhar com conceituação e com algumas citações importantes de pessoas que são reconhecidas mundialmente, né, pelo nossa 4 meses de vida, olha só,
O Mário, esse sogro dessa minha amiga, deram 4 meses de vida para ele. Bom, gente, quando puderem, vamos enviar aí uma vibração de cura aí pelo Mário, para que ele se recupere logo. Vamos lá. Então, as frases que eu escolhi sobre honra, tem um ditado judaico que fala que tua honra é mais cara que o seu dinheiro. Então, oi Everton, seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo. E tua honra é mais cara do que seu dinheiro, ditado judaico, né? E uma outra frase que eu achei aqui bacana sobre honra foi de Gandhi, e ele falou o seguinte: a dignidade pessoal e a honra não podem ser protegidas por outras pessoas, devem ser zeladas pelo indivíduo em particular. Então, o que é a honra, o que é lealdade, esse termo lealdade? Oi Gil, seja bem-vindo aqui. O que honra e lealdade significam? Lealdade é um termo que sempre é confundido com fidelidade, né? Com fidelidade. E hoje, interessantemente, eu encontrei alguém falando alguma coisa com sentido, diferenciando esses termos fidelidade e lealdade, e a gente já vai entender aqui o que é. Bom, a honra, vamos falar primeiro de lealdade. A lealdade, ela está relacionada à verdade e obediência. Então, quando a gente fala que alguém é leal, né, quando alguém é leal, ela é verdadeira e ela é obediente a uma determinada verdade. Que pode ser uma verdade dela própria, né, dos conceitos dela, os princípios dela, aquilo que ela acredita, e pode ser também a uma pessoa, uma instituição, as regras, a verdade daquela instituição, a verdade de uma determinada pessoa, a verdade de uma equipe. Então, quando a gente está falando de lealdade, a gente está falando de uma verdade, algo que a pessoa acredita realmente, algo que norteia o comportamento dela, as decisões, né? Tanto a honra, todos esses princípios. Oi Edna, querida, seja bem-vinda. Eu tô vendo aqui, Lenace, eu não sei o seu nome, se você puder, fala aí pra mim, @Lenace. Eu gosto de conhecer as pessoas. Que bom, Edna, que você chegou. Estamos começando agora, praticamente. Então, assim, quando a gente trata de lealdade, a gente tem que tentar entender que é a pessoa ser obediente àquilo que ela acredita. Se ela é leal a ela mesma, ela vai obedecer às suas crenças. Se ela é leal a uma igreja, ela vai obedecer aos princípios determinados, às determinações daquela igreja. Se ela é leal a uma família, da mesma forma, se ela é leal a uma equipe esportiva, ela vai ser obediente às diretrizes, né, daquela equipe. Então a lealdade, ela está relacionada a isso, à obediência, a se submeter a algo que a pessoa acredita, que pode ser interior e pode ser exterior também, né? Ela pode ser muito leal ao meu marido, então não tenho marido, tá, gente? Só um exemplo. Inclusive, se alguém quiser ir, pode falar comigo aí. Tô brincando. Ai, tô brincando, tô muito sapeca ultimamente. Não tá? Gostou do cabelo? Pois é, esse é meu cabelo de verdade, hein? Tá todo rebelde. Eu falei com um amigo meu que eu tô tão feliz que eu resolvi assumir o meu cabelo doido, que é esse aqui, essa baguncinha. Então assim, a gente é leal ao marido, a gente é leal aos pais, né? O homem leal à esposa, leal à escola, leal àquela verdade que faz sentido na cabeça dele. Às vezes, a gente pode entender que a lealdade deve ser quebrada. Por exemplo, quando você tem uma obediência ou a lealdade a alguém ou alguma instituição que não faz mais sentido para você, né? Então, desde que faça sentido, naturalmente a gente acaba sendo leal, né? Agora, ocorrem situações realmente... Pega a senha. Ai, que ótimo. Meu amor, vamos lá, vamos mudar esse quadro aí, vamos mudar. Oh, gente, como assim? Mulheres maravilhosas por aí, dando sopa? Não pode.
Então, assim, a lealdade, ela submete a gente à opinião de outras pessoas, às práticas de outras pessoas ou às nossas próprias práticas, né? Então, quando faz sentido, beleza, é uma lealdade saudável. Agora, quando não faz sentido, é uma doença, né? Porque, por exemplo, você decide ser leal ao seu chefe, à empresa que você trabalha, à igreja que você frequenta, a um determinado grupo de convivência, a sua equipe, mas os líderes daquela instituição estão pedindo para você fazer coisas que vão contra a sua verdade, a sua crença, contra aquilo que você acha que é correto. Então, aí você vai ser leal e vai agir de acordo, vai obedecer aquelas determinações por lealdade, indo contra o seu interior, é doença, gera uma doença, deixa a gente doente, deixa a gente muito mal. E quando a gente tá mal, significa que a gente tá no caminho errado. Aí eu proponho e opto sempre pela quebra dessa lealdade. E eu acho que quando alguém é muito firme nos seus propósitos, nos seus princípios, nas suas crenças, quebra a lealdade, porque continuar a ser leal a uma determinada coisa ou a alguém vai ferir as suas convicções, eu acho isso uma demonstração de honra. Então aí a gente entra no conceito de honra. Honra, eu defini assim, que é o reconhecimento do valor de algo ou alguém, né? Quando a gente reconhece o valor de alguém ou de alguma coisa, a gente está rendendo honras a ela, né? Então, isso pode ser pra gente mesmo, a honra ela pode ser interna e pode ser externa também. Então, você reconhecer o valor de você mesmo ou você reconhecer o valor de uma pessoa, né? Isso, boa, hein, Débora? Porque tá difícil, né? Estão precisando aí dar luz nesses meninos, porque tem sim, em algum lugar eles estão, os homens protagonistas. Nós precisamos dar luz a esses rapazes, porque eles existem, assim como nós. Bom, mas vamos lá. Então, voltando ao conceito de honra. A honra é você valorizar alguém ou alguma coisa, você reconhecer a importância daquela pessoa, você reconhecer a importância de um acontecimento, né? Por isso são rendidas homenagens, são rendidas festas e estátuas e quadros e manifestações que demonstram, né, que pontuam o reconhecimento a alguém ou a uma determinada coisa, ou a gente mesmo, né? Quando a gente se honra, é isso que eu acabei de falar, você não aceita ir contra os seus propósitos, os seus valores, as suas convicções, sejam elas quais forem, sejam boas ou más, a questão não é essa, o mérito, não vamos entrar nesse mérito de certo, errado, bom e ruim, mas quando você acredita fielmente numa coisa e você é leal a sua crença, você está demonstrando muita honra, né? Você está reconhecendo o valor de você, daquilo que você está vendo, daquilo que você está sendo, daquilo que você está crendo e exercitando na sua vida, né? Então, a gente pode homenagear a nós mesmos, a gente pode... teve um show da Anitta que eu achei bárbaro. Gente, muita gente critica a Anitta, né? Mas eu acho essa menina fantástica, porque ela é muito ousada e muito corajosa, e ela vai com tudo e não tem miséria com ela não, e ela não se faz de rogada e não é modesta, e eu acho que a gente não tem que ser, porque a nossa modéstia não ajuda o mundo, né? Então ela falou um show em Portugal, e ela estava fazendo um show em Portugal, ela foi super criticada por essa afirmação dela, e ela, na hora dos agradecimentos, ela falou: eu agradeço a mim mesma, porque se não fosse eu, isso aqui não existiria. E eu achei fantástico, porque ela sabe o potencial que ela tem, ela sabe o papel que ela desenvolveu, e depois ela foi explicar qual foi o contexto desse agradecimento dela. Ela disse que deu tudo errado no dia do show, né? Deu tudo errado, que foi uma confusão, que a equipe dela se embananou toda, disse que foi um negócio que, para acontecer o show, ela teve que entrar no meio da equipe, que tomar pela mão e resolver ela própria todos os problemas, ou a maior parte dos problemas que estava acontecendo, que podia até não acontecer o show, que podia até impedir a realização do show. E aí ela
entrou lá no meio, tomou a rédea e falou, não, eu vou tomar conta disso aqui, botou a mão na massa e o show aconteceu. Então, no final, ela agradeceu, falou, eu agradeço a mim mesma, porque senão esse show não teria acontecido. E eu achei, assim, sensacional, porque a gente vive numa sociedade de certo modo hipócrita. Eu acho essa palavra pesada e forte, mas tem horas que não tem outra pra gente expressar, né? Que possa expressar o significado. A gente vive numa sociedade hipócrita, que fica se fazendo de rogado e fica se diminuindo com uma modéstia ali doente e tal, e a gente não reconhece a nossa capacidade, a gente não reconhece o nosso valor, não reconhece o nosso potencial e a gente acaba se diminuindo cada vez mais, né? A gente vive numa cultura de empregados e não de empregadores. Vamos, Débora, vamos resolver essa situação, vamos fazer um encontrão aí. Vamos fazer um Tinder de memoráveis, vamos fazer um Tinder de protagonistas. Ixi, 2 líderes, será que dá certo? Vamos experimentar, trabalhar essa ideia, gente. Vou fazer um Tinder especial aí. Mas voltando aqui, então, assim, a gente vive uma cultura de se diminuir, né, de fazer, exatamente, se julga sem entender o contexto, né, é verdade. Oi, Ted, seja muito bem-vindo, querido, que bom você estar aqui com a gente. Então, a gente vive essa cultura de diminuir, de falar, não, isso não é pra mim, não, quem me dera, imagina, eu queria tanto, mas não consigo, não, isso não é pra mim, isso é muita coisa pra mim. Então, a gente cresce com essa cultura e acaba sendo leal a essa cultura, a essa crença, né? Então é uma questão da gente expandir a mente e mudar, né? Ter outras percepções a respeito da gente mesmo e para que a gente possa exercitar melhor as nossas potencialidades, né? Ontem eu fiquei muito feliz porque eu tinha pretendido fazer uma live curta, curta não, mas assim, de 40 minutos, né, porque alguém tinha comentado que a minha live anterior tinha sido muito longa, que durou 59 minutos e tal, aí eu falei, não, hoje eu vou fazer uma live mais curtinha, uns 40 minutos acho que já tá bom. Só que a audiência foi interagindo tanto que durou 1 hora, aí o Instagram derrubou a live, e aí eu voltei para terminar o conteúdo e durou mais 28 minutos, então foi uma live de 1 hora e 28 minutos e eu agradeço muito a vocês por isso, por compartilharem e por participarem, por apostarem e acreditarem e dedicarem o tempo de vocês aí, nem que seja um pouquinho para dar um oi e sair nas minhas lives, porque é um trabalho que realmente eu tô fazendo com um coração muito apaixonado, sabe? Eu tô muito apaixonada, eu tô muito feliz por poder ter essa iniciativa e por estar aqui trocando essa ideia com vocês. Muito obrigada, e quanto mais coraçõezinhos vocês derem, quanto mais compartilharem e convidarem pessoas, por favor, façam isso para que a gente consiga alcançar o máximo de gente possível com um conteúdo bacana, né? Que eu acho que é bacana, mas é óbvio que eu quero que vocês sejam leais ao que vocês acreditam. Então vocês, por favor, compartilhem e curtam somente se vocês acharem que deve. Somente se vocês curtirem o trabalho, as minhas palavras, o meu conteúdo e achar que isso vai agregar a outras pessoas, que vai beneficiar outras pessoas, tá certo? Continue aí comigo interagindo pra gente poder evoluir. E eu quero chegar a 1000 inscritos no Instagram. Eu tô com nem sei, depois eu vejo e conto pra vocês. Nem sei com quantos que eu tô, mas tá perto de 1000. Então na hora que fizer 1000 eu vou ficar muito feliz e sei lá, a gente faz alguma coisa pra comemorar. Tá bom, gente? Mas voltando aqui, eu coloquei aqui também o seguinte, que em relação à honra, a gente ouve muito falar assim, fulano de tal é um homem honrado, fulano de tal é uma mulher honrada, a fulana de tal perdeu a sua honra. Oi, Wendel, seja bem-vindo. Mari, amigo, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Bora. Então, assim, bora mandar coração, manda coração aí para dar engajamento no povo. Então, assim, a gente ouve muito, né, o pessoal falar, fulano é honrado, o Beltrano é um homem de honra, uma mulher perdeu a sua honra e tal. Mas por que isso? Porque a sociedade, ela tem um código, digamos assim, um código do que é valor, do que não é, do que é uma pessoa boa, do que... Viu? 945, Débora, obrigada, querida. Falta pouco, gente, falta 55 coisadinhas lá, 55 seres humaninhos pra
me seguir lá pra gente fazer 1000. Ai, Mari, obrigada, tô feliz que você tá aqui, meu amor. Então, a sociedade tem esses princípios e tem essa coisa do julgamento e da avaliação do caráter das pessoas, né? Então tem aqueles códigos, né, que fala, hoje talvez nem tanto, ou talvez não, hoje nem tanto, mas antigamente a mulher que não se casava virgem, ela tinha sido desonrada. Então a honra da mulher estava no fato dela se manter pura, né? Então, assim, uma grande hipocrisia, porque, assim, a pessoa podia fazer o que quisesse e se manter virgem e ela ia continuar nessa onda aí. Vai fechar, Débora, com certeza vai fechar. Essa semana a gente chega a mil seguidores aí. Então, a honra tem esse peso social, né? Essa definição social. E aí eu questiono pelo seguinte, a gente não tem que se sentir honrado pela opinião da outra pessoa, pela opinião do grupo, da massa, da manada, né? A gente tem que se sentir honrado. Oi, Livinha, beijo, meu amor, seja bem-vinda, querida. Minha princesa linda, ela é muito linda, Lívia, é do jiu-jitsu também. A gente não tem que ficar se incomodando se a nossa honra, se a gente é honrado ou não, conforme a opinião das pessoas. Não é o outro que tem que nos honrar, que achar que a gente merece honra ou não. É a gente que tem. Né? É a gente que tem. Brunelli Bruxildes, seja bem-vinda também do Gil. Chama a galera aí, hein? Brunelli, Lívia. Chama a galera aí, compartilha que eu quero chegar a 1000 inscritos essa semana, hein? Vamos lá, dá os coraçõezinhos aí, comentar. Eu ouvi dizer que curtir, não sei se faz muita diferença, né, no engajamento, mas comentar e compartilhar e salvar, isso sim. Traz gente para o nosso conteúdo aqui. Mas enfim, então a gente tem que ter esse cuidado, essa noção de honra para nós, o que é, né? Existe um livro chamado Bushido. Deixa eu ver, o Bushido é o livro do guerreiro de samurai. É o caminho do guerreiro, caminho do guerreiro. E é um código de honra dos samurais. E isso lá entre 1100 surgiu essa história de samurai. Eu não tenho muito conhecimento aprofundado Oi, Rogério, querido, seja bem-vindo, meu bem. Boa tarde, boa. Então, lá entre 1100 e 1860 e sei lá, deixa eu ver, 1867... teve a cultura, no Japão, né, teve a cultura, a presença dos samurais. Hoje eu acho que nem existe mais do jeito que era antes e tal. Então existia esse livro que existe ainda, né, que é o... Oi, Bruxelis! Linda! Ai, meu amor, prometo não chorar hoje. Então é o Código de Honra dos Samurais, um livro chamado Bushido. E nesse livro tem os 7 princípios, né, que são honestidade, lealdade, compaixão, justiça, coragem, respeito e honra. De acordo com o Bushido, porque os samurais, também de uma forma bem infantil aqui que eu vou definir, porque o meu conhecimento não é aprofundado nesse assunto, eles, no início da história, o surgimento dos samurais, eles eram homens que trabalhavam para o império com a missão de recolher os impostos. E eles tinham que ser homens bravos, fortes, guerreiros, porque muitas vezes eles encontravam resistência nas pessoas, né? Eles iam buscar o dinheiro das pessoas. Então, as pessoas, os fazendeiros ou, sei lá, as pessoas que eles achavam que tinham que dar o dinheiro, que pagar os impostos, elas resistiam o quanto podia, né? E assim foi também em outros países. Se a gente for estudar a história aí, tem vários países que tinham esse coletor de impostos, né? Então os samurais no início eles faziam essa função. Depois veio a função militar, né? Na época da ditadura japonesa. Parece mesmo, mas Bru, porque o Bushido ele direciona muito os nossos senseis, né? Eles têm muito estudo dentro do Bushido, tanto o Xande quanto o Saulo, né? Então eles têm profundo conhecimento na história dos samurais e no caminho do guerreiro, né? É forte para eles isso daí. E as nossas Six Blades, elas representam isso, porque tem 2, né? Lealdade e honra, né? Que são 2 das 7 aqui que a gente tá estudando e tá vendo aí durante essa semana de lives. Então, assim, para os samurais, depois que passou essa função de serem coletores de impostos, que veio a ditadura,
a ditadura japonesa militar, eles passaram a ter essa função militar. Então eles defendiam, eles serviam, né, cuidavam de alguns, eu não sei se era general, não sei como é que chamava, mas eles defendiam certas pessoas, protegiam, eles tinham essa função, né, de defender, de proteger e de zelar uma determinada pessoa. Então eles têm esse código de honra, né, desenvolveram esse código de honra que envolve, que fala, né, são 7 princípios: honestidade, lealdade, compaixão, justiça, coragem, respeito e honra. De acordo com o Bushido, lealdade é definida como dever fiel para com aqueles pelos quais se responsabiliza e serve, que eu estava falando antes. Então, a lealdade dentro do Bushido, que é um dos princípios, dos samurais, do caminho do guerreiro, é a lealdade, eles serem um dever fiel com aqueles que eles protegem. Então, vamos supor, um general tinha o seu samurai que devia zelar por ele sob qualquer circunstância. Se precisar morrer pelo general, morria. Se precisasse ficar sem uma perna, ficava. Porque a lealdade, né, a eles faz parte do código faz parte do Bushido, que é o código de honra, né, o código de comportamento, de conduta, né, dos samurais. Oi, Elma, seja bem-vinda, querida. Alessandro, gente, Alessandro eu não vejo há muitos anos, acho que mais de 15 anos eu não vejo, mas estou feliz demais por você estar aqui. Olha só o benefício desse isolamento, desse afastamento social. A gente tendo oportunidade de encontrar e de interagir com pessoas que a gente jamais não, mas assim, dificilmente encontraria, né, pessoalmente. Elma, obrigada mais uma vez por você estar aqui. Muito obrigada, querida. Então, assim, e no Bushido, a lealdade definida dessa forma: dever fiel para com aqueles pelos quais se responsabiliza ou serve, né? E a honra, que eu achei muito interessante no Código do Samurai, a definição de honra é o seguinte: o samurai é o seu próprio juiz. Suas escolhas refletem quem ele é. O samurai não pode se esconder dele mesmo. Então, é muito profundo isso, porque quando você fala de honra de um ser humano, de honra de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, aquela pessoa, ela é uma pessoa honrada quando ela mesma se vigia e se avalia e se analisa, se corrige, se ajusta, busca o seu próprio desenvolvimento, né? Então, eu achei muito incrível, assim, profunda a definição de honra que o Bushido traz, né? Que o samurai, ele é o seu próprio juiz, ele mesmo se acusa, ele mesmo, tanto que existem os suicídios, né? Se tiver alguma coisa que o samurai acredita que está afetando a honra dele, ele pode optar por matar-se, né? Então, tem todo um ritual, tem um instrumento específico, acho que é uma faca específica que eles usam para o suicídio, se eles se sentirem desonrados, se eles acharem que eles não são mais honrados, né? Então, o próprio samurai, ou seja, a gente mesmo deve ser o responsável, que foi o que eu falei ontem sobre atitude, né? O responsável, a autorresponsabilização, a gente mesmo que tem que ser o responsável pela nossa própria conduta, pelo nosso próprio ajuste de conduta, de código moral, de crenças, de valores e princípios e tudo mais. E no Bushido fala, dentro do conceito de honra, que a gente não pode se esconder da gente mesmo. Uma hora aquilo vai explodir, né? Então, igual eu usei um exemplo ontem de pessoas que vivem uma vida dupla, né, dentro de um casamento, porque querem dar satisfação à sociedade, não querem sofrer um preconceito, ou não querem sofrer uma rejeição ou uma falta de pertencimento. Então ela se comporta de uma forma dentro da sociedade, mas nos bastidores, lá dentro dela, ela é outra pessoa e tem outras coisas. Por exemplo, eu conheço pessoas que que tinham um casamento com mulher, filho e tudo, mas era homossexual, é homossexual, e a partir do momento que ele resolveu assumir-se, né, que realmente não tem como uma pessoa se esconder dela mesma, né? Então, a partir do momento que ela resolveu
se assumir e encarar e falar e chegar para a família e falar, olha, é isso, 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 e eu não aguento mais e eu quero viver uma verdade, eu não quero mais essa vida de mentira. Todo mundo ficou feliz, né? Curou a família, porque quando a pessoa tá feliz, ela não perturba ninguém. Agora, quando a pessoa tá se machucando ali, vivendo uma realidade que não é condizente, não é coerente com o que ela é por dentro, isso, pô, isso aí mata um ser humano, né? E aí pode acontecer violência doméstica. Eu conheço um caso de que o cara era violentíssimo com a mulher e a mulher viajou. Quando chegou antes do tempo, pegou o marido com um cara namorando dentro da casa dela, tudo. Então, o cara vivia uma vida muito infeliz e ele descontava agredindo a esposa. A revolta dele, ele jogava assim em cima da esposa, ele agredia ela e tal. Então divorciaram-se e tudo, se cuidaram para superar aquele acontecimento e tal, e não teve jeito. Ele se assumiu pra família, mas não perante a sociedade. Ele fez um acordo com ela e para que ela não contasse, porque ele é um cara poderoso, ele tem uma posição alta social, é um funcionário público de alto cargo e ele tinha medo de se expor, não queria se expor, ficou com medo das consequências e tudo mais. Então, assim, o que é mais digno, o que é mais honroso, né, para uma pessoa, na minha opinião, no meu entendimento, o que é mais honroso, que vai trazer mais paz para a pessoa, é ela ser verdadeira. Aí a gente volta no conceito de lealdade, ela é ser leal à verdade dela, ser leal a quem ela realmente é, aquilo que ela acredita. Nem que daqui a pouco ela mude de opinião, mas ela vai estar sendo coerente com aquilo que ela acredita. Isso é lealdade e, no meu entendimento, é um comportamento, uma pessoa de conduta honrosa, né? Andar pelo caminho da verdade, não esconder-se de si mesma e procurar ajustar-se, né? Então, mas sim, a sociedade tem o seu conceito de o que é honrado, o que não é, né? De aquela coisa que eu falei antes, da mulher que perdeu a sua honra porque não era mais virgem. Isso tudo leva a uma vida de mentira, entendeu? Leva uma vida, sei lá, uma vida de hipocrisia, que as pessoas querem ser aceitas, né? A gente quer pertencer, né? É muito triste quando a gente faz parte de um grupo e o grupo não aceita a gente. É muito triste quando a gente tá num grupo, sei lá, ou numa família, você casa com uma pessoa que a família dela não te aceita, ou a sua família não aceita a pessoa que você ama, ou você tá numa equipe esportiva que tem as panelas e as pessoas não te aceitam, ou você tá num trabalho, num ambiente de trabalho que também tem as panelas e as pessoas, ou não necessariamente panelas, mas assim, você não pertence àquela oi Caio, tudo bem querido, seja bem-vindo. Então tem aquela configuração que não bate, sabe, não é coerente com quem você é. Então é muito doído quando a gente não pertence, né? Quando a gente não é aceito num grupo, quando a gente não é aceito em qualquer lugar, quando a gente não se sente integrado, a gente não se sente acolhido. Isso é muito doloroso. Então essa dor de não se sentir pertencente leva muita gente a ferir a sua própria honra, a sua própria verdade, o seu próprio código de conduta, o seu próprio, como é que eu posso dizer, as suas crenças, as suas convicções, né? Porque ela quer pertencer. O ser humano é um ser social, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de interação. Isso é da essência do ser humano. Não tem como ninguém fugir da convivência, né? A gente cresce e faz o outro crescer, a gente depende, nós somos todos interdependentes, né? O que eu estava explicando ontem sobre a física quântica e sobre o hermetismo, já, né, Caio? Eu também, muito. Nossa, é muito doído quando a gente não é aceito, quando a gente não... É doído demais, gente, por isso que acontecem os bullying quando na escola, né, que as crianças não entram, não se sentem integradas no grupo e acaba fazendo besteira contra si mesmo, se suicida, se mata, acho que tá perdido. Ontem eu falei sobre procurar sua turma, né? Tava falando sobre a atitude da gente se conhecer, se autoconhecer num ponto que se você se sente forte o suficiente para que se você chega num lugar e esse lugar não é o seu, você sair dele e procurar a sua turma, porque a gente tem, né? A gente sempre vai encontrar quem é compatível, um grupo que... Não tô falando de pensar igual, porque as diferenças contribuem muito com o nosso desenvolvimento, não tô falando disso, de gente que pensa igual a gente, não é isso não. É de você se sentir
acolhido, de você se sentir pertencente, mesmo que você não pense igual, ou que você não seja o padrão, ou que você não esteja de acordo com aquelas pessoas acreditam ali. Só uma aguinha. A minha xícara hoje, ó, é pequena. Eu só tenho, acho que 4. Então vou ficar revezando entre elas, até eu comprar, ou ganhar, ou aparecer aqui em casa alguma xícara nova. Eu adoro xícaras. Então, gente, é muito doído, né, essa questão de você não pertencer. E quando a gente se fere para pertencer, a nossa honra está em xeque. A nossa lealdade principal está em xeque. Porque se a gente não for leal a nós mesmos, aí é doença na certa. Pode não ser num curto prazo, mas num prazo longo vai ser. Igual as meninas que se vestem totalmente de um jeito que não tem nada a ver com ela. Quantas meninas a gente vê, né? Mesmo padrão de cabelo, mesmo padrão de maquiagem, mesmo padrão de tudo. De roupa, de comportamento, de música. Mas às vezes tem nada a ver com aquela pessoa. Aquela roupa. Você olha pra pessoa e você fala, gente, tem nada a ver com essa pessoa, com a personalidade dela. E ela tá naquele comportamento por quê? Porque ela quer pertencer. Ela quer ter um grupo, ela quer ter... ela quer se sentir parte de alguma coisa, né? E se ela não obedecer aqueles padrões, ela não vai ser aceita, né? Então é um negócio muito, muito doído, esse lance de ferir a honra e ferir e não ser leal a quem a gente realmente é, né? Aí eu fiz umas anotações aqui, que é assim, o esquema é o seguinte, a gente detecta o assunto, né? Tá bom, querida, vá, meu amor. Vá, Edna, obrigada, viu? Obrigada. Dá muito coração aí pra mim, compartilhe, manda esse povo vir aqui e dá um oi pra mim, dá um beijo, porque eu gosto de estar junto com o povo. Então, aqui na minha live é assim, a gente detecta uma coisa, identifica um assunto que a gente tem que trabalhar e aí a gente propõe dicas, né, de como resolver o desafio, né? Beijo, meu amor. Vai com Deus. Obrigada, viu? A gente tem que trazer a solução, tem que trazer a proposta de alguma mudança. Então, assim, como ser leal, né? Como que a gente pode... Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Como que a gente pode ser leal, né? O que a gente pode fazer para ser leal a gente mesmo, que para mim é o fundamental. Se a gente for leal às nossas próprias convicções, a gente vai ser um ser humano muito melhor. E se a gente for um ser humano muito melhor, a gente vai poder ser um cidadão muito melhor, um filho melhor, uma esposa, um marido melhor, um profissional melhor, tudo melhor, né? Então, assim, eu escrevi assim, como ser leal? O que a gente pode fazer para ser leal? Autoconhecimento é o primeiro de todos. Essa é a terceira live e na primeira e na segunda eu falei exatamente disso. O autoconhecimento é a base de tudo para o nosso desenvolvimento. Se a gente não se conhecer, não conseguir identificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas crenças, a gente não consegue evoluir, porque você não sabe qual é o seu inimigo e qual é a sua força. Então a gente tem que saber o que está dentro da gente, né? Avaliar o que é que a gente precisa ser leal. Então às vezes nos é cobrado lealdade por alguém, sei lá, nosso pai, nossa mãe. Vamos pensar se quem está pedindo a nossa lealdade tem a ver com aquilo que a gente acredita. Dá para ser leal por exemplo, a um chefe que quer que você tenha um procedimento, faça alguma operação que seja ilegal? Dá para ser leal? Não dá. No meu entendimento, não dá. Então, sempre que houver uma situação que a gente precisa ser obediente, né, porque a lealdade está ligada à obediência, a você se submeter aos seus próprios princípios ou a alguém ou alguma coisa, toda vez que surge uma necessidade dessa, eu sugiro que a gente se avalie essa situação. A que a gente tem que ser leal? Quem que está me pedindo lealdade tem a ver com o que eu acredito? Se tiver, mete o pé, vai fundo. Agora, se não tiver, meu irmão, mantenha a sua honra. Mantenha a sua honra. Não se submeta a algo que fira a sua convicção, algo que fira o seu interior,
a sua essência, quem você é, aquilo que você acredita. Não vale a pena por nada, nem por dinheiro, nem por uma pessoa, nem por um relacionamento. Qualquer coisa que fira a nossa integridade interna não vale, ela tem que sair da nossa vida. Qualquer coisa que nos leve a desrespeitar a nossa essência, o nosso interior, aquilo que a gente acredita, quem a gente é, o que a gente realmente quer para a nossa vida, tem que ser expurgado. Né? Então, seja pessoa, seja hábito, seja uma crença limitante, seja, sei lá, um objeto, qualquer coisa, uma conduta, sei lá, uma prática que você faz que tá te ferindo por dentro, cai fora, bota para fora. Aí é uma questão realmente de atitude, de você se gostar o suficiente para você tomar uma atitude de mudança. Então, se não fizer sentido para você, quebre a lealdade. Larga a lealdade para lá, e aí a gente passa a questão da honra, de como ser honrado, né? Para mim, quebrar a lealdade pode ser uma atitude de honra, pode ser honroso. Quando tem essa situação de a gente estar sendo compelido ou chamado a ser leal a algo ruim, a algo que a gente não acredita. Quebrar isso, falar, não serei leal a mim, ao que eu acredito, aos meus princípios, eu acho isso uma demonstração fantástica de honra, né? Aí eu coloquei aqui como ser honrado, avaliar a si mesmo, corrigir-se, respeitar, desenvolver a si mesmo, né? Encarar a sua própria verdade, assumir a sua própria verdade, isso é muito honroso. É muito honroso você assumir, ter humildade. Pra gente exercitar a honra, a gente precisa ter humildade, porque a gente tem que reconhecer, tem que se olhar e tem que reconhecer e valorizar, né? E valorizar ou alguém, ou alguma coisa, ou a gente mesmo, ou perceber que a gente precisa fazer um ajuste, mudar alguma forma, alguma perspectiva, alguma forma de compreensão, né? E também, o que eu acho que é muito honroso, assim, na existência da gente, é a gente contribuir com o mundo. Quando a nossa vida contribui com o mundo, quando a nossa existência ela é positiva e ela traz coisas boas para as pessoas, eu acho que é uma demonstração de honra. Qualquer pessoa tem alguma coisa para dar. E qualquer pessoa, em algum momento, precisa receber. Nem que seja um abraço, nem que seja uma palavra. Vai, Caio, vai, querido. Obrigada, viu, pela presença. Compartilha aí, comenta, pra gente ver se aumenta o engajamento. E eu chegue nos 1000 seguidores aí essa semana. Mas muito obrigada por ter prestigiado aí e ficado comigo até agora, viu, Caio? Um beijo grande e compartilha aí, chama a galera que amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar de uma coisa super importante, que é família, tá? Vou ter uma convidada, a Sheila, ela vai estar aqui comigo. A Sheila, ela é uma enfermeira obstetra e ela trabalha muito com famílias. Então nós vamos fazer uma abordagem muito interessante desse princípio aí, dessa questão que é a família. Então não percam, tá? Por favor, convide aí a galera, porque amanhã realmente vai ser muito bom. E amanhã tende a ser uma live bem poderosa, assim, sobre esse tema, tá? Um beijo. Oi, Cláudio! Seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo. Então, assim, voltando, né? A gente já tá caminhando pro finalzinho da live, porque hoje eu me comprometi em não demorar muito e deixar uma coisa um pouco mais dinâmica, né? E para que o conteúdo seja fixado. Amanhã eu acho que vai ser mais demorado, porque a gente vai ter a convidada e o tema é família, é uma coisa mais profunda. Mas hoje dá pra gente dar uma aliviadinha e terminar logo. Então, querido, obrigada. Adoro coraçõezinhos para aumentar o engajamento aí. Então, assim, ajudar o mundo é uma forma de ter honra. Colaborar com o mundo, levar palavras positivas. Todo mundo em algum momento pode precisar e tem o que doar. Então, como eu disse antes, dou um abraço, dou uma palavra amiga, uma palavra de esperança. Não é chegar alguém chateado com você e você ficar, puxa, é mesmo, nossa, você... A pessoa às vezes chega, nossa, eu tô muito ferrado. Aí você vai falar assim, cara, tu tá ferrado mesmo. Tem jeito mais não. Poxa, não fazer isso não, gente. Se alguém chega pra gente assim, numa situação crítica, vamos tirar força da onde a gente não tem para dar para essa pessoa. Eu acho isso muito decente. Colaborar com um mundo melhor, ajudar a pessoa, a gente mesmo, ajudar a gente a sair, a gente se ajudar a sair de situações
tensas, ajudar o outro a sair de situações tensas, porque tudo isso é uma questão de perspectiva, né? Às vezes a gente está uma situação que parece caótica, igual essa que a gente está vivendo do coronavírus, que realmente é um caos, muita gente está sendo afetada por isso, mas não tem só o lado ruim. A gente não pode ficar fomentando que isso é uma coisa muito, muito terrível, muito... é difícil mesmo, movimentou o mundo, mas é uma oportunidade de transformação. E isso não teria acontecido se não fosse necessário, né? Existe uma força maior que nos governa. Como eu falei ontem, dentro das leis herméticas, das leis universais... Oi, Carlos, tudo bem, querido? Seja bem-vindo, meu amor. Dentro das leis universais, existe a correspondência, a perfeição. O universo é uma engrenagem. Então, se estiver faltando aqui, vai haver algum tipo de compensação. A nossa sociedade está doente. Oi, tchau, meu bem. Então vai, boa live para você. Boa sorte aí, boa live. Depois a gente troca aí as ideias. Pra você também, boa sorte. Tchau, tchau. Então, assim... a gente precisa, a lei da correspondência, é um plantio e uma colheita. Então, se a gente não está plantando, a gente não vai colher, porque se a gente não deu, a gente não vai receber, né? Então, o universo é perfeito. Então, quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe, né? Isso é uma conduta muito honrosa, cara, eu acho. E quando a gente se dispõe, o Deus ou o universo, seja a força superior que você acredita, sempre coloca uma oportunidade na nossa frente, né? Sempre coloca uma oportunidade na nossa frente. Então é muito importante a gente ter essa visão, né? Aí eu coloquei aqui também, coloquei como a gente ser honrado, né? E também coloquei como a gente honrar. E isso que eu acabei de falar é uma forma da gente honrar. Honrar as oportunidades que a gente tem, honrar Deus, o amor de Deus, honrar o universo, as leis, né? Honrar o ser humano, honrar a educação que a gente recebeu dos nossos pais. Então eu coloquei valorizar, reconhecer. Às vezes a pessoa está se doando pra gente, a gente não está reconhecendo, a gente está tipo com indiferença. A sociedade fala assim: não fica correndo atrás de fulano não, imagina, tem um monte de gente na internet ensinando truques e condutas, como conquistar um homem, como ser magnética, mulher magnética, como ser uma pessoa que os homens vão cair aos seus pés. Cara, vamos pensar sobre isso. É assim que funciona. Primeiro que cada pessoa é uma pessoa. Então, o que funciona para mim não funciona para você, né? Então, é importante a gente avaliar o que está acontecendo para a gente poder tomar as nossas decisões. Então, voltando à questão de honrar. Às vezes a gente tem alguém que gosta da gente e aquela pessoa está se doando e você está sendo indiferente. Então, você não está honrando, você não está reconhecendo, nem que você não queira se relacionar com aquela pessoa, nem que a gente não esteja interessada nela para se relacionar. Honra a atitude dela, reconheça a atitude dela, valorize a atitude dela e fala: olha, é lindo isso que você está fazendo, é lindo, eu me sinto assim honrado, né? Ela está valorizando a gente, não vamos também valorizar ela. Eu me sinto honrado, eu me sinto, cara, é incrível o que você está fazendo. Só que pra uma relação de homem e mulher não rola, entendeu? Então, assim, e se a pessoa ficar chorando ali, triste, fala: cara, vamos junto aqui, vai passar, você vai seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu, a gente vai encontrar alguém que seja compatível e tal, e vamos junto. É ter compaixão, é acolher a pessoa. Não tô falando de dó, pena, não é isso não. É compaixão, é compreender, é empatia, você se colocar no lugar daquela pessoa. Empatia é uma atitude muito honrosa, né? Então, vamos retribuir, né? Honrar aquilo que a gente recebeu. Às vezes uma família se sacrifica tanto por um filho, se movimenta inteira para dar uma educação para o filho. Pô, filho, honra isso, honra o que você tá recebendo dos seus pais, né? Se seus pais estão ali te dando uma oportunidade de se educar, de estudar em boas escolas, de comer uma boa comida, de vestir bem, de viver bem, ou não importa. Honre a atitude deles. Estude. Aproveite, porque o maior beneficiado vai ser você mesmo, né? Então, vamos pensar nisso, sobre honra, sobre ser uma pessoa honrada e sobre honrar
as pessoas com as quais a gente convive, né? Eu coloquei no Instagram uma pergunta, para você, o que é honrar pai e mãe, né? O que é honrar pai e mãe? E é meio por aí, sabe? Então, gente, tô recebendo aqui um aviso do Instagram que eu só tenho 22 segundos para terminar. Então, fizemos aí mais uma live de 1 hora e vou me despedindo aqui de vocês e conto com a presença de vocês amanhã. Divulguem, curtam, compartilhem, comentem, porque isso realmente melhora o engajamento, e venham comigo amanhã que a gente vai falar sobre família, tá bom? Um beijo grande e vamos